Me fala uma coisa, como é que o ferro da sua casa, ele sabe a hora de parar de esquentar? Por que que ele não vai aumentando a temperatura indefinidamente? Sacou? É sobre isso que essa questãozinha muito boa ela fala, tá? Então vamos comentar, eu vou explicar, não só dar a resposta, o gabarito. Talvez você até saiba o gabarito dessa questão por já ter visto em outros momentos, mas eu queria comentar como funciona de fato. Para a proteção contra curtos-circuitos, em residências são utilizados disjuntores. Disjuntores. O que é isso aqui? Vamos lá. Compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra. Ou seja, moçada, é uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada, o limite, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e assim interrompendo o circuito. Sacou a ideia? Então, olha o que acontece. Vamos pensar aqui um pouquinho, dar uma pausazinha aqui. Ele está falando sobre lâmina bimetálica em disjuntores, mas poderia ser num ferro, poderia ser em vários outros contextos, tá bom? Vamos considerar que o coeficiente de dilatação da A é maior do que o coeficiente de dilatação da B, beleza? Isso significa dizer, sabe o quê? Que a A vai dilatar mais do que a B. Elas têm o mesmo comprimento inicial e a mesma variação de temperatura. Então, obrigatoriamente, quem tem mais coeficiente dilata mais, tá? Porque as outras grandezas são iguais, comprimento inicial e variação de temperatura. A barra A vai dilatar, ó, sei lá, cara, mais ou menos assim, bicho. A barra B dilata menos, ó. Confere? Só que tem um detalhe que eu queria salientar. Isso aí aconteceria se as duas barras elas fossem simplesmente aproximadas. Aí uma barra cresce mais do que a outra, beleza? Só que isso aqui não é bem assim. As duas barras elas foram coladas, as duas barras estão presas. Ei, moçada, não tem como uma dilatar mais do que a outra, tá bom? Desse modo, em linha reta. Então, só tem uma explicação. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó. Eu vou colocar as minhas mãos aqui, espero que esteja vendo aí direitinho. Eu vou colocar as minhas mãos, que têm o mesmo tamanho, e vou curvar a mão, ó. Você percebe que quando eu curvo a mão, o que está acontecendo? Uma mão, a mão que está fazendo a curva por fora, ela não consegue acompanhar essa curva totalmente. Ou seja, quem faz a curva por fora precisa de mais espaço, sacou? Lembra, por exemplo, no atletismo, uma pista de atletismo, um circuito circular. Uma pessoa que vai fazer a curva por fora, ela tem que largar na frente, porque quem faz a curva por fora percorre um espaço maior. Por exemplo, ó, olha aqui, ó. Eu tenho essa circunferênciazinha aqui e tenho essa circunferência aqui, ó. Vocês estão vendo que quem faz a curva por fora vai percorrer uma circunferência maior, vai precisar de mais espaço. Então a única maneira, bicho, dessas barras aqui crescerem de formas diferentes, estando grudadas, é se elas fizerem uma curva. E quem vai fazer a curva por fora? A barra que tiver o maior comprimento final. Ou seja, vocês concordam que a barra A dilata mais, não é? Se a barra A dilata mais, ó, a barra A vai fazer isso aqui, cara, ó. Olha a barra A fazendo a curva por fora. A barra A, ela está dilatando mais do que a barra B, beleza? A barra A. Para dilatar mais, ela fez a curva por fora quando esse sistema foi aquecido. Se eu aumentar a temperatura, portanto, se eu aquecer esse sistema, é isso que vai acontecer. Se você aquecer, a barra A vai fazer a curva por fora. Agora, uma pergunta. E se eu resfriar? Se eu diminuir a temperatura? Você concorda? Se eu diminuir a temperatura, tanto a barra A como a barra B vão diminuir? Vão. Mas quem é que vai diminuir mais? Cara, se você simplesmente resfriar, a barra A vai diminuir. Olha aí, diminuiu. Ela era aqui, ó, veio para cá, ela diminuiu.
Só que ela diminui mais do que a barra B. A barra A não tem mais coeficiente, então ela tanto dilata mais como contrai mais. Sabe o que é que isso significa? Pensa, pensa, vai com calma, dá pause aí quantas vezes você quiser, mas precisa entender. Eu tenho duas barras, A e a B. A A tanto aumenta mais como diminui mais. Só que quando a A aumentava mais, ela era maior. Ela fazia a curva por fora no aquecimento. Mas agora o que, que aconteceu? A barra A está sendo contraída. Na hora que a barra A diminui, ela diminui mais do que a B. A B é que ficou maior agora, sacou? A A diminuiu, a B diminuiu. Só que a A diminuiu muito mais. Como a A diminui mais, quem é que ficou maior agora? A barra B, bicho. Então a barra B é quem vai fazer a curva, ó, por fora. Vocês perceberam o que aconteceu? Ela curvou para onde? Ela curvou para cima. Por quê? Porque eu resfriei. Então, se você resfriar, olha aí, se você resfriar, ela vai curvar para onde? Para cima. Se aquecer, ela curva para baixo. Qual é a ideia da questão? Sempre, sempre, a barra maior vai fazer a curva por fora. Se a barra maior, no meu exemplo, for a de cima e aquecer, faz a curva para baixo, porque é para onde, ó, a circunferência seria maior nesse meu exemplo. Beleza? Deu certo? Volta aí quantas vezes for necessário, tá? Agora, o que que isso tem a ver com um disjuntor, com o funcionamento de um ferro? Olha para mim, ó, presta atenção, para de copiar aí, vai. Para de copiar. Parou? Olha para mim. Vem uma corrente elétrica aqui num fio. Aí eu tenho uma lâminazinha bimetálica aqui, tá? Uma lâminazinha bimetálica. Na hora que essa corrente elétrica toca na lâmina bimetálica, ela produz efeito Joule. Ela vai produzir um aquecimento. Aí a corrente está passando, bicho, a corrente passando. Na hora que produz um aquecimento, olha o que é que vai acontecer, ó. A lâmina aqueceu, aqueceu, aqueceu. Opa! Na hora que essa lâmina aquece, a corrente para de passar. Se a corrente para de passar, não esquenta mais aquele ferro. Não tem perigo para um disjuntor, porque a corrente parou, sacou? Aí o que que acontece num ferro de engomar? Você continua usando o ferro, e a lâmina vai voltando ao normal, cara, ó. Quando ela volta ao normal, ela encosta de novo no fio. O fio vai voltar a passar corrente e o ferro volta a esquentar. Então ele passa essa brincadeirazinha, ó. Ele esquenta, abre. Ele resfria, volta. Ele esquenta, abre. E fica assim. É assim que você consegue controlar o funcionamento de um ferro. Uma geladeira, eu posso usar um mecanismo desse de uma lâmina bimetálica. Então, esse mecanismo, ele controla a temperatura. É o esquema que a gente vê num termostato, num controle de temperatura, tá bom? Aí, a questão quer saber o seguinte, ó. Qual é a característica física que deve ser observada para a escolha dos dois materiais dessa lâmina bimetálica? Moçada, eu poderia, por exemplo, colocar os dois tendo o mesmo coeficiente? Não, porque um não dilataria mais do que o outro. Então, acho que deu para a gente marcar a resposta, né? A resposta seria o quê, pessoal? Coeficiente de quê? De dilatação térmica. Eu tenho que colocar coeficientes diferentes, não esquece, não vacila, não esqueça. Ó. Coeficiente da A e da B não podem ser iguais, precisam ser o quê? Diferentes, para que uma cresça mais do que a outra. E como elas estão presas, elas vão acabar o quê? Curvando.